Fala galera, eu sou o René do Vale e estamos começando mais um Recrecast, o primeiro podcast brasileiro a falar de recreação, educação lúdica, animação e empreendedorismo no lazer. O tema de hoje vai abordar os tipos psicológicos existentes de acordo com Jung. Um tema que irá te ajudar muito, você que é recreador e educador que lida diretamente com o público adulto. Vai entender porque o seu colega de trabalho age de determinada forma, calma, serena, mesmo em situações caóticas, ou porque aquele outro atrai todos para si com apenas 2 palavras. E para falar desse assunto, recebo mais uma vez a Ana Cláudia, que é publicitária, gestora de marketing e pós-graduanda em docência e novas tecnologias. Bem-vinda, Ana Cláudia. Olá, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, Renê. Imagina. Ana, comece explicando pra gente o que são esses tipos psicológicos de Jung. Então, é legal a gente falar desses 4 temas que vai mudar um pouco a vida de vocês. Mudar um pouco não, mudar muito. Assim esperamos, sempre para agregar. Quando a gente fala em tipos psicológicos de Jung, a gente vai falar de muitas coisas, muitas características, algumas boas e ruins. A gente tem que estar aberto para tudo isso. Então, vamos falar agora primeiro do pensamento. Pensamento que é um tipo psicológico, é isso? Isso. São aquelas pessoas que são bem racionais. Todo mundo conhece aquela pessoa que sempre tem que perguntar o porquê de tudo. Imagina já aquele recreador, tá, gente? Já vai imaginando cada um e vai colocando os recreadores que você convive ou até você mesmo vai se encaixar um pouquinho, né? Isso, aquela pessoa que quer saber como, porquê, quer dar sentido. É aquela pessoa que é bem lógica, bem racional. Questionadora. Isso. É aquela pessoa que chega a parecer até um pouco fria, um pouco impessoal, mas é porque, no fundo, ela quer ser uma pessoa que é muito justa, muito coerente, muito crítica. Então, ela quer entender as coisas e só vai captar essa mensagem, você só vai conquistar essa pessoa se você conseguir explicar o porquê. Não falar assim, ai, nossa, a pessoa é muito chata, por que ela fala tanto... Fica me questionando em tudo. Sim. Mas é que a vida dela tem que ter sentido. Então ela tem que entender o porquê de cada coisa. Não é porque ela quer ser chata, é porque ela é assim. É o perfil dela. O perfil dela. Isso, é o perfil de pensamento. Não é porque ela quer te criticar o tempo todo ou quer... É normalmente aquela pessoa que é mais para dados, para estatísticas, que tem, que vê o mundo de forma mais quantitativa. Que quer saber de números, de dados. É uma pessoa que é bem questionadora nesse sentido. Uhum. E ela gosta de fatos, gosta de ser controlada, gosta de saber o porquê de tudo. Então planeja tudo, às vezes parece ser impessoal, mas no fundo essa pessoa não é tão assim. Eu conheci algumas pessoas alguns recreadores e professores que eram assim, eram bem impessoais mesmo. As conversas eram bem cabeça, bem direta, não tinha meias palavras, ia direto ao assunto, não é isso? A gente costuma dizer que é aquela pessoa que sofre pouco, sim, mas ao mesmo tempo goza pouco. Não é aquela pessoa que vai dar muitas risadas, que vai fazer muitas brincadeiras. Então, é aquela pessoa que também não sofre muito também. Aconteceu isso, tudo bem, ok, vamos pra próxima. É um perfil de recreador que a gente encontra mais em eventos corporativos, onde a gente não tem tanta brincadeira, tanta assim, disposição, tanto... parte mais brincante, né? É um recreador que eu acho que vocês devem encontrar mais em eventos corporativos, em eventos empresariais, enfim. Agora a gente vai partir para um outro que é o polo oposto, né? Que seria o sentimento. Conhece aquela pessoa que cria o grupo do WhatsApp no primeiro dia de aula, aquela pessoa que vai lembrar do aniversário de todo mundo, que vai levar um bolo para você quando for visitar na sua casa. Sabe aquela pessoa que gosta de acolher? Aquela pessoa que... puxa assunto. Isso, é aquela pessoa que tem carisma, que é acolhedora, que tem aquela empatia. Então é aquela pessoa que você lida na base da confiança, que cria vínculos com você. Então essa pessoa é o sentimento. Seria uma pessoa mais amorosa? É isso? Nessa linha? É mais afetiva. Pode ser um pouco mais ciumenta também, mas é aquela pessoa que gosta de ter a sua atenção, que gosta de estar perto, que gosta dessa troca de olhares, dessa conversa. Então é aquela pessoa que gosta de conquistar a confiança do outro e também
dar a sua confiança a você. Então, sim. Então assim, aquele professor, educador, aquele recreador que gosta de ser querido por todos, que gosta de acolher bem todo mundo, que não gosta de ter rixa com ninguém, é mais ou menos isso. Tem recreadores e professores, educadores aí que são assim, que querem agradar todo mundo, mas não é bem assim que funciona, né? É aquela pessoa que sempre tá servindo outra pessoa, que sempre tá cuidando do grupo. Mas aquele sempre de bom humor com todo mundo, aquele perfil ameniza de mãe. Situações, perfil de mãe, ameniza situações de brigas, conflitos. Isso, e gosta de dar valor simbólico a tudo. É aquela pessoa que também ao mesmo tempo chega a ser muito intensa. Então, se de repente você falou alguma coisa pra ela, ela já não ficou chateada, aquilo vai doer, vai remoer nela, ela vai ficar, puxa, ele falou assim comigo. Às vezes você tá num dia ruim, você falou uma coisa meio atravessada, ela já vai achar que é pessoal, vai ficar mais chateada. Então, tem que tomar um cuidado, assim, ao mesmo tempo que se aproxima, você também pode acabar magoando essa pessoa também, porque afinal, esse tipo é o sentimento, então você tem que saber lidar bem com esse tipo. Tomar cuidado com o que fala e como fala, né? Isso. E também tem outros tipos. Tem o sensação. Esse é aquela pessoa sensacional. Não. Aquele recreador sensacional que faz e acontece. O professor, o educador sensacional na escola. Não. Parece ser isso, né? Quando a gente ouve sensação, a gente, uau, a gente já leva pro positivo. É o show que aparece pra todo mundo. Mas na verdade não, esse é outro tipo. O sensação é no sentido de sensorial. Então ele tem essas competências muito altas nele. Digamos que ele tem essa sensibilidade e ele é um bom executador. É uma pessoa que é muito detalhista, muito metódica. Então, diferente do pensamento, que gosta de saber o porquê, o sensação, ele é metódico, no sentido de que, sabe aquela pessoa que gosta de separar tudo em pastinhas coloridas, a pastinha tal é pra tal coisa, a pastinha verde é pra outra coisa, a rosa é pra outra coisa, a pessoa que divide as cuecas, coloca a cueca, as novas em cima, na gaveta de baixo as mais velhas de ficar em casa, e as embaixo é porque eu ainda não sei, tô definindo. Aquelas pessoas que gostam de tudo organizadinho no lugar. O sensação, então, seria um perfil de pessoa mais... perfil psicológico de pessoa mais organizada, metódica, por assim dizer. Então, sei lá... Bem detalhista. Detalhista. Então, na recreação, aquele recreador, aquela recreadora que tá no hotel lá, que tem que deixar tudo arrumado. Exatamente, a fila tem que estar certinha, todo mundo um atrás do outro, gosta de ter o controle de tudo. Os materiais têm que estar arrumados sempre, se tem alguma coisa fora do lugar já briga, já reclama. Isso, é aquela pessoa que ela também é muito pontual, então aquela pessoa que você tem que saber lidar nesse sentido de você tem que passar para elas tudo muito certinho, tem que ter regras, tem que ter tudo no lugar organizado. E tem que saber. Então, antes de você começar, a recreação é muito assim de fazer brincadeira, mas para essa pessoa, para valer a recreação, a brincadeira, você tem que primeiro apresentar as regras. Planejamento. Tá bem fundamentado, então ele sabe, poxa, daqui para frente vai acontecer isso, então ok. Ele tem que saber o que vai acontecer, ele gosta de ter tudo na mão dele à disposição, mas no sentido de organizado. Ele gosta de se sentir bem nesse sentido. Saber que não é diferente do primeiro que você falou. Que ele quer saber o porquê, o pensamento. É diferente do pensamento. O pensamento ele quer saber o porquê. Esse ele gosta de ver as coisas acontecendo de forma correta, organizada. É diferente. Um é questionador, o outro gosta de... O outro é organizador. exatamente, um questionador, outro organizador. E aí depois a gente vem pro intuição, que é aquele que você confunde com sensação. É sensacional. Mas o intuição é aquela pessoa que vocês conhecem toda bagunçada. É aquela pessoa que chega, que traz alegria, que é bagunçada, que é o alto astral da galera. Exatamente, essa pessoa que é a criatividade em pessoa. Que se você falar pra ele, olha, eu preciso que crie alguma coisa, você não precisa nem chegar muito perto, que daqui a pouco ele me vem com uma ideia assim, muito louca. Então essas pessoas são essas que topam tudo, sabe? Aquelas pessoas que querem fazer tudo diferente. Então esse tipo, a intuição, são pessoas que são criativas, que gostam de sempre estar inovando. Normalmente são pessoas que se dão muito bem no empreendedorismo, que sempre tem boas ideias. Sim, sempre inovando. Sempre inovando. E também não são muito organizadas.
Organizadas em relação a tudo, né? Em relação a tudo. Mas são pessoas um pouco caóticas. Que tem dificuldade até de finalizar alguma coisa, porque é muitas ideias na cabeça. Então começa uma coisa e, puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e passa pra alguém e depois não dá aquela continuidade e não vê o final, porque ele já tá pensando na próxima e já tá fazendo outra. Então essa pessoa precisa de uma sensação do lado. Essa pessoa que é a intuição. Precisa de um organizador. Precisa de alguém que vai organizar essas ideias. Um parceiro. Então, quando você pensar na recriação, selecione um recriador. Que seja sensação. Que seja sensação e um recriador que seja intuição. Então, tem que selecionar os dois trabalharem juntos, conversarem, vai sair perfeita. Vai sair uma recriação, uma animação show, mas organizada, dirigida. sem caos. Ele tem o intuição, ele é muito da inovação, proatividade, ele gosta de correr risco, ele gosta de liberdade, ter autonomia. Então é aquela pessoa que tá você vai falar assim, olha gente, vamos fazer agora uma dinâmica e você tem que me trazer o resultado daqui 2 horas. Você não vai precisar ir atrás dele, tá dando certo, você precisa de alguma coisa, não, porque ele vai até se sentir incomodado, porque ele gosta de criar, de ter tempo para imaginar as maiores loucuras. Isso, ele gosta de ter aquele espaço. Diferente do sensação, que vai se sentir assim. Se você for lá e falar, você precisa de ajuda, ele vai falar, preciso, olha, vê se eu tô fazendo certo, confere comigo. O sensação gosta de ter esse controle, as pessoas passando pra ele se ele tá indo certo. Já o intuição é totalmente contrário, não gosta de ninguém, como diz aqui na Bahia, apertando a mente. Apertando a mente dele, Não gosta de ninguém pressionando ele, que aí ele começa a se sentir incomodado, então ele gosta de liberdade. Certo. Ana, agora fala pra gente um pouquinho. A gente viu um pouquinho dos perfis de pessoas. Então o recriador pensa aí, você que está escutando, o educador, pensa nos perfis que a gente falou com os seus colegas de trabalho. Ou até você mesmo, você se identificou em algum deles? Se não se identificou, acontece da gente ter um pouquinho de cada tipo. Isso. Não pode acontecer? Isso é comum, não é? A gente tem aqueles polos opostos que eu falei pra você, porque às vezes se a gente é muito pensamento... Quais são os polos opostos? Os polos opostos são, então, pensamento com sentimento, que é aquela coisa mais metódica do porquê de tudo, e o sentimento vai criar uma relação com você. Então eles são meio opostos nesse sentido. Mas se combinam ou não? São opostos mesmo, eles não têm... Normalmente quem é muito pensamento é pouco sentimento. Sim, então eles se complementam. Sim, é um bom complemento. Sim. Esses dois. E o sensação com intuição, que eu também falei dos polos opostos. Um é muito metódico, o outro é muito livre, gosta de criar. E já o sensação tem essa dificuldade de criar, de inovar. Ele gosta mais de regras, de fazer coisas já pré-estabelecidas. Então, eles são polos opostos. E existe mesmo a gente se analisar e falar, puxa, mas eu tenho um pouco de cada coisa, ou então eu tenho muito disso e nada daquilo outro. O legal da gente saber esses tipos é justamente pra gente se autoavaliar e começar a analisar assim, puxa, eu sou muito intuição, mas eu também preciso ter minha organização, porque senão as coisas não andam. Sim. Então eu nunca questionei nada, mas eu tenho que começar a questionar também o porquê das coisas. Não é assim, só pela amizade ou só porque gosto da pessoa. Não, tem que ter um porquê, tem que ter um fundamento de tudo. Então todas as características que eu falei aqui são muito boas. E quando você encontrar o equilíbrio de todas elas, você é um ser humano sensacional, fantástico. Mas é importante as pessoas fazerem essa avaliação e conhecerem os tipos psicológicos, porque às vezes você está numa situação, numa brincadeira, e vem o outro recriador, que é um mais pensamento, que quer saber o porquê, você vai achar, mas por que esse cara tá me questionando? Por que essa pessoa fica falando assim? Eu não quero falar pra ele. Mas pra ele só vai fazer sentido quando você explicar. Depois você explicou, não, beleza, legal, vamos lá, continua. Mas aí se você começa a achar que ele tá questionando porque ele não gosta de mim, que começa a criar uma rixa e é desnecessário às vezes. É porque é o tipo dele. Depois que ele soube o porquê, beleza. Era isso? Nossa, tranquilo, vou lá e faço. Mas pra ele precisa dar sentido. Então, às vezes, quando a gente fica muito nessas de puxa, mas aquele cara é muito certinho, é muito metódico, mas pra ele funciona assim, porque ele tem essa visão de mundo. Só não pode ser o extremo, né? Exato. A cara é muito certinho o tempo todo pra tudo, também não é assim. Por isso que a gente tem que deixar o equilíbrio dos quatro. Dos quatro, porque todos que é o mais difícil, temos, né? Todos nós temos em algum ponto da nossa personalidade. Sim, todos nós temos essas 4 características. A questão é como nós vamos trabalhar elas. Sim. Então é importante a gente lidar com todas elas, conhecê-las
e começar a pensar onde eu sou mais e onde eu sou menos. E onde eu sou menos eu começo a trabalhar, e onde eu sou mais não tem problema, né? Só a gente analisar se é muito ou se é equilibrado. Então tentar achar o equilíbrio é a chave de tudo. Tanto no profissional como no pessoal. Isso é para qualquer coisa. Sim. Na nossa vida. No dia a dia também acontece muito isso. É válido para tudo, né? Então, Ana, fala pra gente agora. A gente analisou recreador para recreador para ele mesmo, educador para ele mesmo, educador para outros educadores que trabalham juntos. Mas agora vamos pensar do profissional de recreação, de lazer, para o público. Como que funciona isso? Como que funciona essa dinâmica, essa didática? Como que ele tem que olhar para essas pessoas, para quem está em certos momentos prestando um serviço? É legal você ver no grupo, quando você começa a conversar com o grupo, você já percebe quem é o mais animadinho, quem é o mais engraçadinho, então você já começa a perceber, Sim. Puxa, esse aí é mais intuição. Que é o que aparece primeiro, sempre, né? O mais animado. Sempre os mais animados, então são intuição. Então vocês vão ganhar pela dinâmica. Quando você começa a fazer alguma brincadeira, alguma coisa, você já ganhou esse perfil. Porque esse perfil gosta da troca, gosta do olhar, gosta da conversa, gosta de estar próximo. Então esse perfil é sempre para atingir essas pessoas. Você tem que sempre saber conversar. Isso, saber chegar, brincar. De forma dinâmica, de forma brincar. Divertida. Isso. Não divertida, mas alegre, né? Espontânea. Exatamente. Então, esse é o tipo. O sensação, por exemplo, é aquela pessoa que é mais metódica. Você tem que ter regras. Então, você tem que deixar muito claro quais são as regras. Pontualidade. Então, isso é importante. Esse é um ponto que eu falei em alguns podcasts atrás, de pontualidade. Porque às vezes você pensa... Que é fundamental. Não, vamos esperar um pouquinho mais, eu chegar mais fulano. Não, pro sensação é importante ter essa pontualidade que mostra que você é um profissional sério. Então ele vai começar a gostar de você e falar, puxa, ó, começou na hora certa. Se a pessoa é pontual e organizada, né? Por sensação. Exatamente. Tem que ser organizado então ele nas suas atividades. Vai ver que, olha, tem regras pra tudo. Então, gostei desse cara. Ele é pontual, ele tem as regras. Por mais que seja uma dinâmica, que eles vão ter que conviver e brincar. Mas ele tem... Ele conseguiu me satisfazer nesse sentido. Ele me falou as regras, ele foi pontual, ok, já conquistamos 2 tipos de pessoas aí. Exatamente. Sendo divertido, dinâmico, pontual e organizado. Exatamente. Que não é exigir demais para um recreador e um educador. O pensamento você vai conquistar pelo conteúdo. Então, se você conseguir falar para ele que existe um porquê daquilo, a gente tá fazendo essa brincadeira, por quê? Trabalhar isso, vai trabalhar aquilo, ou no final você dá um sentido para isso. Ou ele te perguntar o porquê de estar fazendo, você conseguir responder o porquê de estar fazendo aquilo. Então vamos fazer esse trabalhar, a gente está fazendo essa dinâmica, mas tem trabalho em equipe, a gente vai chegar, esse é o objetivo que a gente quer chegar, a gente está fazendo isso por causa disso. Então não é só brincadeira por brincar, porque senão ele vai falar, o que eu vou ficar fazendo brincando, vou perder meu tempo aqui. Não, a gente não é só diversão, a gente tem um porquê de tudo isso, a gente tá querendo fazer esse engajamento. O público adulto principalmente, eles têm que saber o porquê que está fazendo aquilo, né? Dá um sentido. Por mais que seja o porquê, é o lazer. Mas tem que saber o porquê, por mais que seja somente para lazer. Exatamente, você vai trabalhar, vocês entendem melhor que isso, aspecto cognitivo e tudo mais. Social, enfim, você vai justificar para ele o porquê de tudo isso. Pronto, você já ganhou aí, ó, perfeito. E aí depois no sentimento é quando você traz o exemplo da sua vida, quando você traz para perto de você. Então quando eu coloco assim, puxa, minha irmã é muito desorganizada, ela é esse tipo de intuição. Quando eu dou um exemplo, falo, olha, ela é toda bagunceira, toda bagunçada, ela sai largando as coisas pela casa, a pessoa fala, puxa, nossa, na minha vida também acontece isso, meu marido também é assim. Já ganhou a pessoa, quando você usa um exemplo assim. E a pessoa se identifica com o seu exemplo. Exatamente. Às vezes se identifica com a sua história, com o que você está dizendo sobre você. Exatamente, e não só sobre você, mas sobre as pessoas que estão ao seu redor, sobre a convivência. Quando ela começa a trazer para a vida dela e trazer algum exemplo que você trouxe para a vida dela, aí ela fala, puxa, nossa, meu marido é assim, meu filho é assim, já ganhou aquela pessoa. Então se você começa a citar, fala, puxa vida, isso acontece em tal lugar, faz assim, desse jeito, você já começa a trazê-la para esse momento, assim, você olha no olho dessa pessoa, você cumprimenta, que ela gosta assim de toque, de abraço. Então essa pessoa do sentimento gosta disso, dessa proximidade. Então se você olha no olho, se você conversa, você traz para um exemplo da vida, pronto, você ganha essa pessoa também. Então não é tão difícil assim você conquistar todos os perfis. Mas você tem que saber que existem esses perfis para você poder atender todos. E pelo que a gente viu aqui, Ana,
são exigências, assim, entre aspas, eu estou fazendo, mas que o recreador e o educador tem que ter. Sim. Tem que ter, não tem como você ser um recreador se você não trabalhar um ponto desse, porque você tem que ser organizado, tem que ser pontual, tem que ser carismático, conseguir conversar com o público adulto sobre determinados assuntos ou sobre qualquer assunto, saber ter uma proximidade, saber se aproximar do público adulto. E tem que falar porquê também das coisas. Você tem que ser questionador no sentido de falar o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está usando esse método, essa brincadeira. E tem que ter sentimento envolvido também. Tem que se envolver sentimentalmente, claro que não profundo, mas se envolver na brincadeira e se envolver com outra pessoa para saber que você está envolvido, que você partilha dos mesmos sentimentos e situações cotidianas, né? Exatamente. Então, parece ser muito difícil. Puxa, como que eu vou pegar, captar tudo isso? Mas se você segue essa regrinha básica, então você começa pontualmente, você explica o porquê da brincadeira, se você se envolve, troca o olhar, dá exemplos do seu dia a dia, é organizado, e você ainda traz a dinâmica, traz a brincadeira. Uma brincadeira divertida tá acontecendo, pronto. Pronto, você conquistou todos esses públicos. Então não é tão difícil quanto parece. Não mesmo. Mas é bom você saber. Conhecer. Saber. Você saber que esse público identificar, né? Talvez se a pessoa te questionar, você vai falar, puxa, esse cara é questionador, então eu posso questioná-lo também. Se ele vai gostar. Se ele gosta de fazer pergunta, ele vai querer ouvir a explicação, vai querer ser questionado também para ele poder trocar ideias. Então, tem coisas que a gente precisa saber e já identificar no nosso público. Então é muito bacana saber tudo isso. É muito bacana mesmo, porque eleva o nosso trabalho, o nosso brincar a outro nível, a um nível assim que você sabe com mais propriedade o que está fazendo e por que está fazendo aquilo. Então é legal a gente conseguir identificar isso e qual que é o perfil da pessoa, porque às vezes a pessoa é muito questionadora e você não consegue chegar nela. E até hoje você, aí que trabalha com recreação, com brincar, não entendeu por que você nunca conseguiu se aproximar mais daquela pessoa. É porque em algum momento você deixou a desejar o aspecto que atrai mais ela. Exatamente. Atrai mais a pessoa. Essa semana eu fiz uma dinâmica com alguns voluntários e uma das moças ficou me questionando. Eu fui falar dos tipos psicológicos, eu já vi sobre Jung, Jung já falei, eu conheço tudo, não tô entendendo por que você tá querendo chegar nisso, por que você tá fazendo desse jeito? Aí eu falei, vamos esperar só mais um pouquinho, vamos terminar essa dinâmica e eu vou te explicar o porquê. Aí a gente terminou a dinâmica, aí eu falei, agora eu vou explicar o porquê, né, como ela gostaria de saber. Sim. E eu falei os porquês, eu falei, olha gente, a gente tem muitos aspectos nas nossas vidas, nós somos seres plurais. Sim. Então a gente tem muita coisa, a gente encontra esses 4 tipos assim na gente, uns mais elevados, outros não, mas para mostrar que, aí eu comecei a explicar, foi mostrar que nós somos seres plurais, nós temos muito o que fazer. Aí ela ficou me olhando com brilho nos olhos, que depois eu falei, agora eu entendi. Aquela postura sisuda já foi relaxando. Nossa, no final ela veio conversar comigo super animada, porque ela gostou muito da dinâmica que eu fiz. Mas no começo ela tava muito tensa e questionando o tempo todo, mas por que você tá fazendo isso? Não, eu não tô entendendo, não tô gostando disso que você tá fazendo, não é assim. E eu, não, calma, tem um objetivo no final. E aí no final, quando eu falei o objetivo, eu falei, inclusive a fulana que questionou, foi muito bom o seu questionamento, porque agora eu vou te explicar o porquê. Sim. E aí depois no final ela tava com brilho nos olhos, super animada, veio conversar comigo. E eu falei, puxa, ganhei ela também. Então é saber isso, você ter esse feeling. É uma técnica que a gente usa muito, que é o rapport, né? Exatamente. É o rapport, só que a nível psicológico. Exatamente. Você vai chegar mais perto da pessoa, não pelo que ela tá aparentando, pelo que ela aparenta ser, claro, isso é evidente, mas também ao nível psicológico, saber como que tá funcionando a cabeça da pessoa naquele momento. Então você vai falar, então se a pessoa é assim, se ela tá mais sisuda, eu vou chegar um pouco mais sisudo, mas ser questionador igual ela tá sendo comigo. Ou ser mais amoroso igual ela tá sendo comigo, enfim. Explicar, dar sentido às coisas. Então é importante a gente saber tudo isso, esses perfis. Inclusive, Jung fala sobre máscaras e fala sobre sombras. A máscara, ele não tá falando no sentido pejorativo, no sentido de 2 caras, mas no sentido de que nós temos essas várias máscaras no dia a dia. Personas dentro de nós. Dentro de nós. Então, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que sou muito amorosa com minha filha em casa, então eu sou esse outro perfil, eu sou no profissional, eu sou uma outra pessoa. Eu gosto de prazo, de regras, sou dessa área de planejamento, então eu preciso ter prazo, meta, ser muito organizada, porque eu lido com muitas pessoas. Mas quando eu falo com as pessoas, eu tenho que ser esse perfil mais sentimento. Sim. Então eu tenho várias máscaras, tanto no perfil profissional, como em casa, como esposa, como filha, como mãe. Então a gente... Não porque você é manipulador antes de ser
trabalha, mas porque você precisa, porque cada ambiente requer um tipo de perfil diferente, cada situação do dia a dia. E quando a gente aprende que a gente tem essas várias máscaras e que a gente precisa rodá-las no momento certo, porque às vezes eu tô ali naquele momento da brincadeira. Então quando eu tô lá com as crianças, que eu preciso ser um pouco mais ríspida, pegar e falar das regras, falar, opa, pessoal, tá passando dos limites, então eu rodo minha máscara e vou deixar de ser aquela tia legal, brincalhona, pra falar, ó, gente, tem limite, assim não, assim tá prejudicando, assim tá indo pelo caminho errado. Então eu preciso ter essas várias máscaras, esse repertório pra gente, pra entender, pra conseguir trabalhar bem nesse aspecto. Sim, perfeito. Com várias pessoas. Então a gente tem várias máscaras. Sou uma pessoa que gosta de desenho, sou uma pessoa que gosta de mangá, eu sou uma pessoa que gosta de ler livros. De música. Eu tenho uma infinidade. Gosta de K-pop no seu dia, no seu lazer, você escuta K-pop, não tem problema. Eu não, mas tudo bem. Mas não tem problema nenhum quem gosta, mas no sentido de que eu sou uma pessoa que tem muitos gostos, muitas coisas dentro de mim. Sou mãe, sou esposa, sou filha, enfim. Então, em cada área da minha vida, eu lido com uma máscara diferente. E assim também no trabalho. Quando precisar, eu vou ser mais questionadora. Quando precisar, eu vou ser mais organizada. Ou eu vou ser mais bagunceira, no sentido de criativa. Ou eu vou ser mais sentimento, vou olhar nos olhos, chegar perto das pessoas. Então é nesse sentido, a gente aprender tudo isso, girar essas máscaras nos momentos certos. Esse é o segredo do sucesso. Quando a gente descobre tudo isso, a gente consegue melhorar nossas relações interpessoais, a gente consegue atingir as pessoas em todos os sentidos. Então a gente consegue criar esses vínculos também de amizade, de respeito. E é muito bacana, vale a pena estudar um pouquinho sobre isso, sobre Jung. E essa é a dica que eu tenho de hoje. Show. Ana, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você que está escutando tenha gostado muito, tenha aprendido principalmente, tenha levado isso que a gente conversou aqui nesse bate-papo rápido. Leve para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua escola, sua empresa, seu acampamento, sua festa infantil, para dentro da sua casa também, que é muito importante. Se gostou, comenta aí no seu agregador onde você está ouvindo esse podcast, esse episódio. Comenta o que você gostou, qual que é o sentido que você trouxe, o que você não gostou, se você não gostou de alguma coisa, tá bom? Mas deixa o seu comentário, vai ajudar bastante o seu feedback aqui pra gente cada vez mais estar melhorando o nosso conteúdo, o trabalho que a gente entrega pra vocês, tá bom? E Ana, muito obrigado pela participação, foi de muita valia tudo isso que a gente conversou aqui, esses 4 tipos psicológicos. E quer deixar algum recado pra galera? Um tchau? Eu agradeço, Renê, de novo, essa oportunidade de falar com vocês. E precisando de alguma coisa, se quiserem conhecer um pouco mais a fundo, depois mandem recado aqui no Recreacast também. A gente quer saber mais, conhecer outras coisas. E sempre que precisar, também estarei por aqui. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Certo, galera? Muito obrigado pela audiência de vocês. Abraços lúdicos e até a próxima.